Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos e vamos com mais um pré-jogo tradicional que a gente sempre faz aí nas vésperas dos confrontos do Peixe, para informar e falar sobre Santos e Internacional, que acontece amanhã na Vila Belmiro às 6h15. E a gente vem aí de uma eliminação aí na Sul-Americana, né, pelo Libertad do Paraguai, onde o time foi muito mal, né? O time já não foi bem no jogo de ida, mas conseguiu uma vitória, foi mais competitivo. E o jogo de volta aí já foi mais triste. O Santos não conseguiu jogar, era o pior cenário, como o Danilo tinha dito, né? O problema era o Libertad fazer o gol, porque daí o Santos ia precisar fazer o gol e a gente sabe que a gente tem dificuldade de furar times que sabem jogar bem na defesa, é o caso do Libertad, sabe jogar muito bem e muito perigoso. O Libertad, o João Paulo aí, mais uma vez, jogando muito bem, salvando alguns gols aí que o Santos poderia ter tomado, que poderia ser até um resultado pior. Não vou fazer análise aí da derrota, né? Mas meio que estava chegando no limite. Eu cheguei a mencionar isso num vídeo anterior. O Danilo chegou a comentar alguma coisa também. E a gente sabe que o Santos tem uma limitação esse ano, é uma limitação pesada financeira de contratação, do que pode fazer. Está vendendo muitos jogadores para poder quitar suas dívidas, honrar seus compromissos. E com isso o elenco fica mais fragilizado. O time, às vezes, não muito. Às vezes o time cai um pouco, mas com o tempo ele se recupera, os jogadores se encontram, mas daí o elenco fica muito mais curto, né? Hoje a gente está com bastante necessidade de ter um zagueiro. Depois da saída do Luan Pérez, a gente teve aí lesão do Kaique agora. O Kaique não vai mais jogar, vai ficar um mês aí fora, lesionado. A gente já estava meio dependente, e o Bosa ficou um tempo lesionado, quase um mês também, vou estar voltando agora. Então fica curto. E com a saída do Caio Jorge, a gente tem o Marcos Leonardo, que é muito promissor, mas que pelo momento do time talvez não esteja encaixando. E daí a gente começa a perder opções, né? Sem o Marinho, a gente tem Marcos Guilherme e Lucas Braga, em princípio, e daí a gente também não tem o Marcos Guilherme para o próximo jogo, a gente fica bem carente, né, de como que vai ser montado, o que vai fazer. É claro que com as opções que o Santos tem no elenco dá para fazer essas mudanças, você pode jogar o Pirani para revezar na ponta com o Sanches, você pode fazer algumas opções que vão acertar esse time, mas a gente já não é um time encaixado, já não é um time que a gente conhece a escalação, que a gente sabe mais ou menos as funções, já começa a ter que improvisar, fazer coisas diferentes aí que podem dar problema. É claro que a gente tem a opção, de repente, de entrar o Ângelo no segundo tempo para ter o ponta de volta no lugar do Marcos Guilherme, mas são muitas questões aí. Então, o Santos também está anunciando alguns reforços, né? O Léo Batistão está confirmado, ele só não tem a documentação ainda regularizada porque ele rescindiu o contrato com o time chinês, e o time chinês tem que mandar para a FIFA essa documentação. A hora que ele mandar para a FIFA, daí ele pode ser inscrito pelo Santos na CBF e aparecer no BID. Quem já apareceu no BID no momento foi o Augusto Galvão, o meia que veio por empréstimo do Real Madrid, que era jogador do São Paulo, né, na categoria de base São Paulo, estava no Real e agora vem para o Santos. E o Lacava, que está no sub-23 ainda, né, é o venezuelano, né, o Messi venezuelano, como aparecem vários Messis de vários países aí, mas em princípio ele está no sub-23. Dizem que pelas reportagens que ele está se destacando e que talvez suba. Outro jogador que está se destacando foi o meio Luiz Henrique, que veio do Curitiba. O Diniz parece que já aprovou, é capaz dele subir antes para o profissional para ajudar, porque é uma posição carente no Santos. Em princípio, a gente tem só o Pirani e o Sanches, né? E daí, como os dois estão jogando, o Diniz acaba ficando sem opção. E os rumores que a gente tem também é de que o Santos está atrás ainda de um zagueiro no mercado. Diz que Emiliano Vasquez, que era do Atlético Madrid, depois do Raio Vallecano, talvez seja esse zagueiro, é uruguaio, está sem contrato, pode vir aí para reforçar o time, e que está procurando um meia também, por isso houve a conversa sobre Lucas Lima. E Lucas Lima, ele foi vetado pelo comitê gestor, pela análise de desempenho do Santos e pela torcida. Quem fez o meio de campo aí do Lucas Lima foi o presidente Rueda com o presidente Gagliotti do Palmeiras. Eles fizeram porque para o Palmeiras é interessante que o Lucas Lima tenha rodagem em outro time, que apareça para poder ter uma negociação, de repente uma venda aí para algum outro clube.
e o Santos pagaria a menor parte do salário, mas aí o Diniz gostava da ideia e o presidente parece que encaminhou, mas aí teve muitos vetos, inclusive o veto da torcida, porque a gente sabe como o Lucas Lima saiu do Santos, e a torcida, e ele é queimado com a torcida do Santos e do Palmeiras, então como é melhor a gente não ter um cara duvidoso, caro e que talvez desagregue mais e que cause mais problema do que trazer. É uma coisa que a gente falou do Ganso, mas o Lucas Lima eu acho que é pior, a situação é mais preocupante ainda. Então foi bom, já foi vetado, não é algo que vai acontecer. E o Santos está também trazendo o Diego Tardelli, já está certo também, por um contrato de produtividade. Então ele vai ganhar bem menos de salário base, e se ele cumprir algumas metas, ele vai acionando os gatilhos que vai pagar um pouco mais para ele. O formato de contratação é interessante, né? Porque o Diego Tardelli é um jogador já mais de idade, ele está com 36 anos, e ele jogou pouco, né? Tá vindo de várias lesões, vários problemas. Então a gente ter essa opção por produtividade fica interessante. Daí a gente tem um jogador cascudo para frente, que pode acabar blindando tanto o Marcos Leonardo quanto o Bruno Martins, quanto o próprio Marcos Guilherme, quanto o próprio Lucas Braga, assim, do ataque não tá rendendo, não tá fazendo gols. O time do Santos não tem rendido, né? Não tem jogado, assim, é um time competitivo. O problema é que na hora que precisa fazer gol quando o time é retrancado, esqueça. O time que quase não chuta, fica dependendo aí dos cruzamentos aleatórios, sabe? Não tem muito repertório, o time está bem limitado nesse momento e alguns reforços podem ajudar nisso, né? Tanto a dar mais segurança defensiva e mais profundidade para a zaga, que está com dificuldades, quanto no ataque a gente ter opções aí para suprir principalmente a ausência do Caio Jorge e as ausências do Marinho, que faz tempo que está contundido, uma ou outra suspensão, como é o caso do Marcos Guilherme, para o próximo jogo. Voltando a falar do jogo exclusivamente, né? Porque isso eu estou me estendendo, mas fazendo uma análise, né, do momento do Santos. Mas para esse domingo a gente não tem o Marcos Guilherme, tá suspenso, recebeu o terceiro amarelo, e a gente não tem os jogadores que já estavam fora, casos do John, do Kevin Maltos, do Vinícius Zanocelo, o Jobson e o Sandri, que estão em fase de transição e é uma recuperação maior, né? O Jobson acredito que deve se recuperar antes, talvez esse ano ele já possa voltar para jogar. O Sandri dificilmente esse ano. E o Marinho que continua fora, porque é o que o Diniz tem falado, eles querem o Marinho 100%. Porque a temporada é longa, o Santos ainda tem outros compromissos, a gente ainda tem Copa do Brasil, que ainda temos chance de jogar contra o Atlético Paranaense, ganhar e se classificar. Então é importante que o Marinho esteja 100%. Com isso, o Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Madison, Luiz Felipe, Wagner Leonardo deve ser mantido na zaga e o Felipe Jonathan também deve ser mantido na lateral esquerda. O Moraes ainda está voltando, apesar dele ter entrado no outro jogo, eu acho que o Diniz vai colocar talvez o Moraes em alguns momentos que ele sentir que o Felipe Jonathan, e se o Moraes ganhar confiança, estiver melhor, deve assumir a posição. Vamos ver, tem que esperar, né? Meio de campo com Camacho, Jean Mota, Pirani e Sanches, que é o meio que tem jogado, né, com 4 meias, e no ataque Lucas Braga e Marcos Leonardo, que daí deve jogar um pouco mais centralizado, e acredito que daí para a ponta ali, mais do lado direito, deve cair mais o Sanches ou o Pirani, ou os dois revezando. O Sanches se posiciona bastante pelo lado direito, o Pirani também cai para fazer jogada, então talvez eles deem uma revezada para fazer aquele lado. Só que sem ter um ponta característico, que daí talvez a gente possa ter o Ângelo no segundo tempo aí de jogo, se for necessário. O Santos está em 10º no campeonato com 21 pontos, que é a mesma pontuação do Internacional. Só que o Internacional está em 9º. Por quê? Por causa da quantidade de gols pró. O Inter tem 20 gols pró, o Santos tem 17. E o curioso os dois têm saldo zero. O Inter fez 20 gols, tomou 20, o Santos fez 17, tomou 17. Os dois estão zerados, mas pelo Inter ter 3 gols a mais, é por isso que o Inter está na frente. Então é importantíssimo que o Santos se recupere, que aproveite o momento, porque é um adversário diretíssimo no momento. É complicado, porque o Inter está vindo de uma recuperação, né? O Inter, ano passado, fez uma campanha muito boa, chegou até a flertar com a possibilidade de ganhar o campeonato, acabou ficando com o vice, ainda trabalhando a maior parte do tempo com o Eduardo Cudê, que saiu e o Inter já tinha alinhavado a contratação do Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle, porém ele não tinha acabado ainda a temporada, então
para esperar, eles contrataram o Abel, e o Abel conseguiu encaixar o time do Inter, né? Então ele aproveitou o trabalho do Cudê, que era bom, mas estava passando por um momento complicado, ajeitou, e o Inter foi até o final disputando o título ali com o Flamengo. E com isso ele tapou o buraco, sabe? É um ídolo histórico, né, do Inter, o Abelão. Mas ele aceitou para ajudar o Inter, né? Também tem a característica dele fazer um bom trabalho para criar mercado, para ele poder pegar outro trabalho bom. Então aconteceu dessa forma. E o Abel, ele teve essa chance, ficou, assumiu o Miguel Ramírez, que teve resultados horríveis, não deu tempo dele acertar o trabalho, conseguir encaixar, e aí o Inter trouxe de volta Diego Aguirre, né, que já tinha feito um bom trabalho pelo Inter antes, e que encaixou o time, e o time está se recuperando. Então, os últimos resultados do Inter, no último jogo, o Inter ganhou em casa de 4-2 do Fluminense pelo Brasileiro, ganhou de 4-0 do Flamengo no Rio de Janeiro, jogou encaixadinho, marcando muito e conseguiu jogar em velocidade nas costas dos laterais do Flamengo e aproveitou e tinha muita jogada de facão por trás do zagueiro que acabou com o Flamengo, então foi um resultado muito bom. Tinha empatado em casa antes com o Cuiabá, que deram um resultado não muito bom, e antes disso, então assim, tá invicto a 3 jogos e perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba, o que é normal, por conta até do momento do Atlético tá no G6, tá brigando aí pelas cabeças da tabela, né? A nossa grande preocupação aí como lei do ex é Yuri Alberto, e do Yuri Alberto a gente pode falar das gestões anteriores novamente, né? Grandes problemas por conta de não renovar contratos antecipadamente, não fazer opções. E o Roberto foi para o Inter, é um dos destaques do time lá, já foi bem com técnicos anteriores, está bem agora também com o Diego Aguirre. E a notícia positiva que a gente pode. E assim, cara, Yuri Alberto é atacante, chance de fazer gol contra o Santos é preocupante. E a boa notícia é que o Thiago Galhardo não deve mais jogar pelo Inter porque está sendo negociado com o Celta de Vigo da Espanha. O Celta de Vigo vai fazer um empréstimo do jogador e já vai com a opção de compra fixada. Então eles vão pagar pelo empréstimo e já vai com essa opção. Se ele se destacar lá, o Celta exerce a opção, ele já vai para o Celta. Senão ele vai ficar uma temporada emprestada para o Celta de Vigo para tentar mostrar seu futebol. Aí, em relação ao jogo, é isso. Eu quero só pontuar que o Santos já confirmou o Léo Batistão e o Diego Tardelli, está negociando com o zagueiro Emiliano Vasquez, uruguaio, do Raio Vallecano, que acabou o contrato. O Augusto Galvão pode estrear, mas até pela característica do Diniz não deve começar logo. Lacava ainda está pelo sub-23. Luiz Henrique, que veio do Coritiba, que está no sub-23, talvez suba para o time principal para ter essa opção. O Lucas Lima, já falei sobre ele, não vem mais. E foi oferecido um atacante, o Billy Arce, que ele é jogador do Brighton, na Inglaterra, mas está emprestado pela LDU, e na LDU ele não joga mais por causa de problemas disciplinares. Então, a tendência seria que o Brighton refizesse o empréstimo daí para o Santos, e o Billy Arce gostaria de jogar no Santos porque o ídolo dele é o Neymar. Então, ele tem uma ligação com o Neymar que poderia acabar fazendo com que ele faz com que ele queira jogar pelo Santos. Então, mas nada certo, é só especulação ainda, tá? E o Santos está tentando se reforçar dentro do que pode, né? Que é pegar jogador sem contrato, que pague só, preferencialmente, não pague nada para empresários e pague só salários. Inclusive, se tiver lua, seriam parceladas, né? Mas a ideia do Santos é tentar o máximo possível não ter muitos gastos. E para fechar sobre todos os jogadores aí que a gente está falando de elenco do Santos, o Santos não conseguiu negociar o Kleber Reis e não conseguiu fazer a rescisão de contrato do zagueiro Kleber Reis. Com isso, ele deve ficar treinando em horários alternados, ele não falta aos treinos, ele treina rigorosamente, então o Santos tem que pagar sempre 100% de tudo que o Kleber Reis tem para receber do Santos. O contrato acaba no fim de janeiro do ano que vem, dia 30 de janeiro de 2022, e com isso o Santos não vai ter renovação, ele deve sair amigavelmente. Talvez ele possa assinar um pré-contrato com algum time que tem interesse. Eu acho pouco provável nesse momento, é mais fácil ele sair, fazer um contrato de aposta com algum time que vai jogar, de repente, o Paulistão, para ver se ele se destaca e daí depois ele possa fazer um contrato maior. Enquanto isso, o Santos vai ter que arcar. Mais um erro de diretorias anteriores, que está pegando jogadores só pelo nome, só porque jogava fora e não necessariamente agrega. E a gente tem recentemente muitas histórias ruins nesse sentido, que é culminar o transfer ban, inclusive no Kleber Reis.
Lembrando, não culpem o jogador está fazendo o papel dele de encontrar um time para que dispute campeonatos, que tenha qualidade e que ele possa receber o que ele acha que ele merece. Tá? Então, se a gente tiver que culpar, vamos culpar as gestões anteriores do Santos. Para o jogo de domingo, torcer para que o Santos recupere da eliminação, que consiga fazer um bom jogo, que consiga ter espaços contra o Inter. Eu acho que vai ser difícil, porque o Inter provavelmente vai tentar uma estratégia semelhante que fez contra o Flamengo, e aí nós vamos sofrer, porque a gente vai ter dificuldade para atacar e a gente vai sofrer com os contra-ataques do Inter. Mas que a gente possa encontrar um jogo mais equilibrado, que as coisas possam fluir melhor e que o Santos possa ganhar desse concorrente direto seria muito importante, tanto principalmente para a moral do time, mas para manter o embalo, manter-se em cima no campeonato e que a gente possa evoluir, crescer e continuar aí para a gente, como eu disse, cara, eu e o Danilo frisamos, esse ano é para ter um campeonato tranquilo, porque é muito sofrimento, a gente está muito limitado do que pode contratar e como pode contratar, tem que ser certeiro, não dá para ficar fazendo apostas caras, as apostas que o Santos está fazendo são baratas, então compensa nesse sentido, e que para a gente ter um ano que vem mais tranquilo, porque o Santos vai reduzindo a dívida, vai ganhando mais crédito no mercado, vai se mostrando um time correto, atrai mais jogadores, e daí o Santos talvez tenha dinheiro para poder trazer um ou outro jogador que sejam mais fundamentais, mais importantes. O Alisson se foi, Lucas Veríssimo já tinha ido, o Luan Pérez também, Caio Jorge foi, dentro do cenário ainda foi uma boa negociação para o Santos, dentro do cenário terrível, né? O ideal seria estar vendendo ele por 15, 20 milhões de euros, mas com os problemas aí das diretorias anteriores, a gente está sofrendo bastante. E está rolando uma conversa de que, falando, né, de jogadores, o Vinícius Balieiro estagnou por enquanto a renovação dele, mas eu acredito que seja uma questão de momento. O Santos deve renovar com um dos principais jogadores, renovar com o irmão dele também, que é das categorias de base. E a gente é muito provável que o Santos retome, que o Santos não vai querer perder jogadores da forma que aconteceu nos últimos tempos. O Santos renovou praticamente todos os jogadores, renovou com o goleiro Diógenes, renovou com o Pirani, renovou com o Kaique, renovou com o John, sabe? Então o Santos está cuidando de não deixar que aconteça novamente. Então, ponto para a diretoria nesse sentido. O negócio é domingão, 6h15, Santos e Inter. Jogo dificílimo para o momento que a gente está vivendo e para o momento bom que o Inter tá na recuperação. Mas, cara, como diz o Danilo, para cima deles. Boa sorte para nós, que possa ser um bom jogo e que o Santos possa recuperar e que tudo isso que está sendo falado traga coisas positivas, que o Santos possa crescer, desenvolver e a gente ter esse campeonato tranquilo nesse ano visando coisas maiores. Lembrando que ainda tem Copa do Brasil. Na Copa do Brasil a gente ainda tem chance. Valeu? Um grande abraço, pessoal, e até mais.